Hi, hello stars, how are you? E aí, vamos colocar as coisas juntinhas? Dá uma olhada nessa imagem que você já vai entender o sentido da aula de hoje. And, but, so, because. Olha só, conjunctions, elas são o quê? Conjunções, né? Elas ligam as coisas. Olha que legal. Vamos montar esse quebra-cabeça agora? Let's go there, guys. Dá uma olhada aqui, gente. Nós temos então, né, as conjunctions que elas vão utilizar o quê? Nós vamos utilizá-las para conectar palavras, frases ou até sentenças, ok? Dá uma olhada aqui, nós temos a primeira and. And. Olha, o bom dessas palavrinhas é que elas são bem similares. A tradução dela funciona pra gente na língua inglesa, tá? And significa o nosso e, né? É alguma coisa. Also, in addition to, a gente adiciona alguma, né? Junta duas coisas ali, vai adicionando. Enfim, nós temos também o but, né? Que é o nosso mas, né? Sabe quando a gente fala uma coisa e but, né? Ela é muito inteligente, but, não fica legal, né? Contradiz o que foi feito, o que foi dito antes. Então, mas, né? However, despite of, this, né? Tem também esses similares. So é o nosso então, né? Você sabia, inclusive, que nós goianos aqui, os mineiros, fomos assim, os primeiros do Brasil a falar inglês, não é verdade? Porque nós falamos duas palavrinhas muito importantes. Why so? Why so? Faz sentido para você? E olha, gente, tem tudo a ver com o inglês, porque why é o que? Por quê? E o so, então. E geralmente quando a gente ouve alguém falando isso aqui em Goiás, a gente sabe que a pessoa está falando em por que então, né? Why so? Why so? Olha só, e essa aqui, or. Or, você pode falar or ou all, né? Você vai ver que os britânicos, eles, né, realçam mais as vogais quando eles falam. Então, eles vão falar all. E já os americanos, or. Alright? E agora, pessoal, tem também o because, que também é muito importante pra gente, né? E você pode ter ele com essas duas entonações. Você vê que quando esse, né, tracinho está aqui, essa é a sílaba tônica. Então, because ou because. Because, ok? E também tem a forma abreviada dele, que é o cause, muito comum nas músicas, né? Cause. E ele significa porquê de resposta. That's it, guys. Viu que nesse sentido aqui a tradução pode te ajudar a compreendê-las. Vamos praticá-las um pouquinho agora? Olha só. He is 10 and she's 12 years old. It's sunny and hot, but I like it. He lost the key, so he didn't open the door. Would you like tea or coffee? Oh, juice! Would you like tea or juice? Então, você vê que elas aparecem aqui, né? Você tem o and, o but, o so e o or. Dá uma olhada. Nesse caso aqui, ó, nós estamos, né, anexando a informação. Então, vai ter o sentido de e, né? And, e. Ele é 10 e ela é 12 anos velha. E aí eu trouxe mais uma vez para vocês a tradução, lembra? Vamos pensar em inglês? Porque em inglês a gente não fala, né? Quantos anos você tem? Em inglês a gente pergunta quão velho você é. Então a pergunta é How old are you? Quanto velho você é? E a resposta então tem o verbo to be nela, né? Tem o verbo é, o ser, está. Então ele é 10 e ela é 12 anos velha. Esse é o pensamento na língua inglesa. Lembra? Eu sempre bato nessa tecla com vocês que é importante nós pensarmos em inglês. E quando as pessoas falam, pensa em inglês, a gente fica assim todo perdido, né? O que ela quer dizer para a verdade para você é o seguinte, pensa com o raciocínio deles. O que essas palavras significam para eles? Então, é muito difícil, porque às vezes você aprendeu assim, quantos anos você tem? How old are you? E aí você fica, nada a ver mesmo. Porque para eles não é quantos anos você tem. Para eles a pergunta é, quão velho você é? Então, né, lembre-se disso aqui para você começar a pensar em inglês. It's sunny and hot. Você vê que o and apareceu aqui também, ligando duas palavras, lembra? As conjunções, elas unem palavras, unem frases. Então, é o que? Sunny and hot. But I like it. I like it. Tá ensolarado e quente, mas eu gosto. Alright? Então, gente, a outra aqui, né? He lost the key, so he didn't open the door. Você tem duas frases, né? Duas sentenças aqui separadas e duas orações, né? A gente fala em português, mas elas estão unidas pelo so, que é o nosso então. Então, ele perdeu a chave,
então não abriu a porta, ok? E a última aqui, would you like tea or juice? Tá te dando uma escolha, né? Mais uma vez, juntando duas palavrinhas ali. Ou, que é o nosso ou, tea or juice, tá? E não é juice, é juice, juice. Very good, guys. So, dá mais uma olhada aqui, vamos dar uma aprofundada sobre o because, né? Olha, he didn't open the door because he lost the key. Você vê que aqui é a resposta, né? Você está fazendo uma afirmação, o because está ligando ali, está dando a causa, a razão pela qual ele não abriu a porta. Tá completando com outra colocação. E aí você tem o porquê junto. E já nesse caso aqui, ó, por que isso aconteceu, né? Porque ele perdeu a chave. Tá vendo? Aqui você tem o porquê separado e o porquê junto. Teacher, então se because significa porquê, né? Lembra de português, porque lembra em português também nós temos dois porquê, porquê separado e porquê junto, né? Só que em inglês nós temos uma palavrinha para o porquê separado, que é o why so, lembra que eu falei para vocês? Why so? Então temos o why para a pergunta, why did it happen? E temos o because para as respostas, because he lost the key. Ok? Então, because você vê que ele pode, né, ligar duas sentenças ou ele pode aparecer aqui respondendo a uma pergunta e é o nosso porquê junto. Mas temos o why, que é o porquê separado. Ok, guys? Now it's your training time. Get ready to your conversation class. That's it, stars. Keep going, okay? You can speak English fluently. Bye!